Olá, enófilo! Olá, apreciador da cultura do vinho. Estamos começando mais um programa Bastidores do Vinho na TV com Rafa Moura Sommelier. Um oferecimento Adega 1106, seu wine bar no Vale dos Sinos, e também Chablis, um vinho gaúcho com alma francesa. Hoje recebo aqui para uma entrevista, um bate-papo, uma amiga, comunicadora, jornalista, sommelier formada pela ABS Rio Grande do Sul, Lúcia Porto. Lúcia, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceito o convite Bastidores do Vinho para falar um pouquinho sobre esse universo que é tão apaixonante. Pô, se eu soubesse que era assim um programa tão sério, assim, uma coisa tão oficial, tão bacana, já tinha planejado um discurso, né, Rafael? Mas não me preparei, assim, digamos, a contento. Vamos ver o que eu posso te contar hoje. Você está sempre preparada, Lúcia. Desde que te conheço, você está preparada. Jornalista nasce meio preparado. Já tem resposta, né? Já tem resposta. Mas se apresenta para nós, nos conta um pouquinho quem é a Lúcia Porto, como que surge essa paixão pelo mundo do vinho hoje. Bom, eu sei que a gente só tem 27 minutos, então vou editar, né? Sintetizar rapidamente. Isso. Eu sou jornalista, publicitária, né? Empresária, tenho uma empresa de comunicação aqui em Porto Alegre. E há 8 anos comecei a me envolver mais com o mundo do vinho, muito até graças a uma amiga que temos em comum, a Jaqueline Meneghetti, empresária, proprietária do Dionísia, restaurante Vinho Bar aqui em Porto Alegre. Comecei a trabalhar a comunicação da Dionísia. E ali comecei efetivamente a me envolver no universo do mundo do vinho, que foi onde a gente se conheceu, né? Graças ao vinho do Sting, mas isso é outra história. Exatamente. Ali eu passei a descobrir um universo que eu não fazia ideia que existia, né? Eu brinco que para mim vinho era branco, tinto e rosé e tudo que tinha bolha era champanhe. Depois eu descobri assim, ó, como essa paleta se abre, né? E como a gente tem tantas possibilidades dentro do universo do vinho. Descobri em algum momento que tinha até vinho laranja, né? E ali eu comecei a perceber que para continuar fazendo aquele trabalho que eu estava gostando, eu tinha que estudar. E aí comecei a estudar. Isso aí era 2018, né? Antes da pandemia. 19, comecei a descobrir alguns cursos, né? Alguns cursos de formação, de certificação internacional, como os W7, que fiz o 1 e o 2. O 3 ficou para fazer e veio a pandemia, né? Aí não fez. Quando a pandemia passou, eu descobri a ABS, então fui na primeira turma presencial da ABS, né? Então me formei em sommelier pela ABS aqui no Rio Grande do Sul, que para mim é uma das melhores ABS do país, tem um belo corpo de professores. E nesse meio tempo, né, entre a formação da ABS e a pandemia, junto com um grupo de amigos, né? A Caroline Dani, hoje presidente da ABS, que eu sei que daqui a pouco vai estar numa entrevista com vocês. Acho que a gente recebe a Dani no próximo programa, após o teu até. Isso, então vai ser uma boa continuidade para essa história. A Caroline Dani, né, sommelier, biomédica, presidente da ABS, como eu falei. O Luiz Gustavo Lovato, que é enólogo. Hoje ele é professor lá no Instituto Federal em Petrolina, né, uma região que também produz vinhos e vinhos excelentes, os vinhos de cultivo tropical. E o Roger Tcheme Perotto, que é o cara responsável por toda a nossa tecnologia, digamos assim, o site. Não tem como esse projeto não dar certo, né? Não tem como. Uma reality jornalista, eu fico viajando pelo Brasil, descobrindo as coisas legais que me trouxeram até aqui, inclusive. Que legal. E quando que essa paixão do vinho ela começa a acontecer lá, quando você entende essa necessidade profissional? Porque falar de vinho, falar de comunicação, ela atende muitos nichos. Mas quando você fala de comunicação de vinho, ela acaba sendo muito nichada, né? Acaba sendo muito nichada. E a tua paixão surge pro vinho, mas quando que ela se desperta pro vinho nacional? Pro vinho, né? O vinho brasileiro, o vinho gaúcho, o vinho nacional como um todo. Pois então, assim, eu trabalho com assessoria de imprensa, né? Tem um negócio que fala disso. E sempre que chega um novo cliente pra gente na nave, que é a minha empresa, eu procuro estudar aquele mercado, estudar aquele produto, estudar o que aquele cliente oferece, o que ele vende. Então, durante uma época, a gente trabalhou muito tempo com uma indústria que produzia pisos e revestimentos, né? De alto luxo, super premium e tal. Então, naquela época, eu sabia tudo sobre cimento branco. Caralho. Onde ele era feito, onde é que ele era produzido, se ele era pesado, se ele era leve, se era caro, se era barato, se tinha no Brasil, se não tinha no Brasil. Eu sabia tudo sobre aquilo, então eu entrei naquele universo. E o universo do vinho é muito parecido.
Só que, diferente do cimento branco, né, a gente tem muitas particularidades sobre o vinho, né? Um vinho que está na minha taça não é igual ao vinho que está na tua taça, mesmo que tenha vindo da mesma garrafa. Por quê? Porque um está arejado de uma forma, outro da outra, tem mais na tua, tem menos na minha. E o vinho é assim. As nossas energias, às vezes, estão diferentes e vão se comunicar. A gente estava brincando antes, viemos do almoço, eu escovei os dentes, eu senti um primeiro gole diferente do teu, provavelmente, claro, né? Então, esse tipo de coisa, assim... E aí eu percebi que para aprender mais sobre esse universo, eu tinha que aprender o básico, conhecer o básico e tentar me especializar em algo, né? Durante a pandemia, houve essa possibilidade de, junto com outros 3 amigos, tínhamos até uma sócia anterior que não está mais conosco, mas teve essa possibilidade de a gente mergulhar no mundo do vinho brasileiro. E eu comecei a conhecer muitas pessoas e fazer pequenos cursos práticos em vinícolas. E aí comecei a conhecer os produtores. E a gente sabe, provavelmente vai falar em alguns momentos durante esse programa, que o vinho não é feito só do que tem dentro da garrafa, é feito das histórias. E aí eu comecei a me apaixonar pelas histórias. Do professor que deixou de fazer o que tinha para plantar uva, do dentista que passou a produzir vinho na garagem da casa dele, do economista que tirou a gravata, comprou um terreno em Monte Belo do Sul e se apaixonou pelo que fazia. Primeiro no Rio Grande do Sul, porque era onde eu estava, né? E depois com o Brasil de Vinhos eu pude andar pelo Brasil e descobrir essas histórias em vários lugares e depois contar no site, no Instagram, enfim, nas nossas plataformas. Vou pegar esse gancho que eu gostei dessa ideia que tu trouxe e vou te fazer uma pergunta que eu tinha até projetado essa pergunta mais para frente no nosso programa. Hoje, olhando para o mercado de hoje, o Brasil aprendeu a fazer bons vinhos ou aprendeu a contar boas histórias? Eu acho que duas coisas, Rafa. Eu acho que as duas coisas, assim, sabe? Apesar de eu já ter uma certa trajetória, né, no mundo do vinho brasileiro, né, eu sinto que eu tenho muita coisa para aprender. A gente nunca, né, sabe tudo e tem muita coisa para aprender sempre. E a cada ano eu percebo como as vinícolas vêm se especializando, como as novas gerações vêm surgindo, ao mesmo tempo que as gerações antigas não vão embora. Então, o que acontece? Às vezes tu tem dentro de uma vinícola 3 gerações, o avô, o pai e o filho, que estão lado a lado ali. Um tem a experiência, tem todos aqueles erros que ele cometeu, às vezes tem uma certa teimosia, que todos nós temos, né? Isso é inerente. A gente tem a segunda geração, que em muitos casos ainda é quem paga a conta e dá, né, aquela decisão final, mas tem uma nova geração que está trazendo muita coisa de fora. Tem vinícolas que estão na 5ª geração já. Então, ver essas transformações faz com que a gente também perceba que existem muitas histórias, mas essas histórias estão atreladas ao conhecimento. A gente tem vinícola que produz vinho fora do Brasil, feita por pessoas que não tinham uma vinícola, não tinham uma tradição familiar. Por outro lado, a gente tem vinícolas super sólidas, de tradição familiar aí de mais de um século, com 3ª e 4ª geração fora do Brasil para voltar e daqui a pouco começar a colocar isso em prática. E isso faz com que as duas coisas andem em paralelo, a história e digamos assim, o conhecimento e a tecnologia, né? E gostei muito dessa forma que tu enxerga, que tu abordou isso. E eu vou te falar uma coisa que eu falo muito na forma como eu comunico o vinho, né? Uma das minhas áreas é poder levar a comunicação do vinho até as pessoas para que elas entendam de uma maneira mais acessível. E eu costumo dizer que todo vinho tem história para contar. Todo vinho conta a sua história. O detalhe está, ao abrir a garrafa, se essa história sustenta a experiência. Porque se essa história não for sustentada pela experiência do vinho, acaba se transformando apenas em história e a gente não bebe só história. Sim. A gente bebe vinho. Então essas duas coisas andarem junto faz total sentido e é muito importante que sabemos produzir, mas saibamos contar essa história, né? Quem gosta de vinho, quem costuma frequentar vinícolas, fazer enoturismo, né, realizar passeios que tenham isso como ponto principal, já passou certamente por uma experiência de estar ao lado de um produtor dentro de uma vinícola e não interessa o tamanho dela, se é pequena, se é muito grande, enfim, tá ali numa mesa, num espaço de degustação, ouvindo toda aquela história,
com o produtor servindo o vinho, e ali naquele ambiente, com aquele aroma, né, com todo aquele entorno que nos cerca, o vinho é espetacular. E aqui eu não estou falando da qualidade dele, mas eu estou falando de tudo que envolve, né? O caminho até lá, o deslocamento, o motivo do passeio, o produtor que nos recebeu, eventualmente uma volta pelo vinhedo, uma passagem pelas barricas, pelos tanques. Na hora que a gente toma o vinho, aquele é o melhor vinho do mundo para a gente naquele momento. Porque tem toda essa trajetória. Mas nem todo mundo tem a mesma experiência depois em casa. Né? Muitos dizem assim que não é o mesmo vinho, né? Então assim, é aquela questão da expectativa, né? A gente está indo para um lugar e não sabe muito bem qual é a expectativa. Aí o dono da vinícola abre a porta da casa, te coloca sentado ali, te serve alguma coisa para comer, conta história, abre aquele vinho que não era para abrir, que é um vinho mais especial, né? A gente se entusiasma, leva um vinho para casa e quer reproduzir aquilo de alguma forma. Então, o que eu vejo, assim, o mais interessante do vinho é a gente absorver aquilo de uma maneira que a gente consiga levar para outras pessoas. E aí eu acho que vai muito do nosso trabalho, né? Como sommelier, tu é uma pessoa que faz isso direto dentro dos restaurantes. Eu tenho me arriscado a fazer algumas coisas ali no Instituto Ling, também na Pousada do Engenho, de contar para as pessoas o que eu vejo por aí, né? O que eu vejo dentro das vinícolas, o que eu vejo as famílias fazendo, as associações, os destinos, e realmente no Brasil isso tem se multiplicado assim, de uma forma, às vezes até um pouco assustadora, porque é um grande volume, né? Que deixa, eu acho, os produtores com muita responsabilidade e é muito bom para o consumidor, né? Com certeza, abre muito o leque dessas opções de experiência. E antes tu falaste Brasil de Vinhos, mas o que é esse projeto que foi desenvolvido, co-criado, fundado por você e por mais 3 sócios? O que significa isso para o mercado de vinhos nacional? O que é para as pessoas poder entender? Porque às vezes o Brasil de Vinhos pode pensar que é um site de compra de vinho, mas o que significa o Brasil de Vinhos? Bom, o Brasil de Vinhos começa assim, a gente não vende vinhos, a gente não é uma loja, a gente não é um e-commerce, a gente não tem esse foco. Então, a gente tem diversas plataformas, né? Uma delas é o site, né? Que é bem interessante vocês visitarem. O nosso site tem alguns espaços que são muito interativos, né? Entre eles o mapa, né? Nesse mapa hoje a gente tem aí cerca de 400 vinícolas, são 368, se eu não me engano. Quando a gente entra no mapa, o pessoal está colocando aí na tela, vocês podem ver. Quando a gente entra no mapa, a gente encontra diversos pontos das vinícolas que podem ser localizados com um simples clique em cima delas, né? A gente abre e começa a identificar. Então, aí esses grandes pontos vão se desmembrando e as pessoas podem ter uma ideia em tempo real de tudo aquilo que tem hoje no Brasil de vinhos. O Brasil como um todo hoje tem cerca de 1.100 vinícolas. Bastante. Nós temos aproximadamente 30%. Então essas que vocês enxergam aí passeando pelo site são as vinícolas que estão cadastradas conosco, não são todas do Brasil. Aliás, cadastramos as vinícolas gratuitamente, isso é importante dizer. Lá no topo do site a gente tem um botãozinho como fazer parte, a vinícola entra, preenche o formulário, custa R$0, ou seja, nada, né? Esse botão também se encontra no topo da bio do nosso Instagram, que é a ferramenta que a gente mais usa hoje em dia, né? A gente sabe que no caso das redes sociais a gente está ali sempre ligado, então no nosso Instagram a gente tem depoimentos, vídeos, tem informações, vocês podem ver aí na tela. Agora, por exemplo, eu voltei de Brasília, onde eu participei da Expovits, ali tem várias informações sobre a Expovits. A gente noticia a abertura de um laboratório específico para os vinhos de inverno ligados à Amprovin, né, que é a Associação dos Produtores de Vinho de Inverno. Então, quem quiser saber informações sobre vinho brasileiro, quem quiser saber onde estão as vinícolas, é só procurar o Brasil de Vinhos nas suas diversas plataformas. E claro, né, quem quiser anunciar, por favor, nos procure, porque a gente não trabalha de graça. Brasil de Vinhos é o dicionário do vinho nacional ali. A pessoa vai ter todas as informações. Dicionário do vinho brasileiro. E hoje a gente é efetivamente o único veículo de comunicação especializado em vinho brasileiro, que só fala disso. Então, agora, nessa semana que a gente está aqui, como eu comentei, voltei de Brasília. Se vocês abrirem o site, está lá uma matéria sobre a Expovits, que está
se desenhando para ser uma das mais importantes feiras de vinho especificamente brasileiro, mais de 100 Essa que vinícolas. acontece Em Brasília. em Brasília. Agora para 2027 já tem data confirmada entre os dias 24 e 26 de junho de 2027. Legal. Ali a gente tem... Voltada para o mercado nacional de vinhos ou também mercado internacional? Só mercado brasileiro, Só mercado então ali é uma brasileiro. feira que funciona tanto B2B quanto B2C, então Ok. tem rodadas de negócios, tem um momento que o consumidor final pode fazer compras, então é muito legal a gente ir numa feira dessas. Meio híbrida, né? Ela é híbrida. Meio híbrida. Ela funciona a céu aberto, Brasília não chove, né? Então, para os Muito que... parecido com a Serra Gaúcha, Igual. né? Igual. Para os que são do Rio Grande do Sul, a gente pensa na Expo Inter, por exemplo, Sim. que começa a Expo Inter e começa a chover Não a tem. céu aberto. Ali não, ali é um parque muito grande, como se fosse a Expo Inter, mas não chove. São 5 grandes pavilhões, divididos em terroir de 1 a 5, cada um com regiões diferentes. Então, na mesma feira, a gente degusta vinho de Brasília, de Goiás, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e até do Rio Grande do Sul. Que legal. E como que foi a experiência? Foi a primeira vez que tu foi participar dessa feira? Não. Eu tive o ano passado já, e do ano passado para cá a gente já vê uma evolução. A feira, ela vem crescendo, ela está se organizando. As rodadas de negócios, por exemplo, que no ano passado não existiam, esse ano se realizaram. Então, teve diversos encontros e vinícolas que já deixaram algumas negociações engatilhadas, né? Essa matéria que vocês podem ver no site, ela dá um panorama um pouco disso, e a maior parte das vinícolas, as quais eu ouvi, cerca de 10 talvez, que dá mais ou menos uns 10%, né, do total, saiu de lá com dados muito positivos, assim, com as vendas muito positivas. Grande parte deles vendeu quase tudo que levou, né? E vinhos de maior valor agregado. Brasília é uma capital que tem um poder aquisitivo mais alto, né? E os vinhos da região têm essa característica de ser um pouquinho mais acima, né? De um posicionamento mais elevado um pouco. O Brasil hoje é o único país do mundo que tem 3 tipos de viticultura. A tradicional, que a gente tem aqui no sul. Sim. A de inverno, que a gente pega o sudeste, um pedacinho lá de cima, né, do nordeste, e os vinhos tropicais, né, que a gente está lá em cima no Vale de São Francisco. Chegamos a ter 3 safras ali naquela região. Chegamos a ter 3 safras. Eu tenho pessoal lá da região, lá de cima do Vale de São Francisco, de Petrolina, que disse que se a gente parar numa esquina, tem alguém plantando, alguém colhendo, alguém engarrafando e outro bebendo. Dependendo do dia, isso vai fazendo... O cara faz o rodízio, ele começa numa e termina na outra. Hoje tu falaste que tem em torno de 400 vinícolas catalogadas no Brasil de vinhos, então as pessoas podem acessar o Brasil de Vinhos. Podem acessar. Vou para a campanha gaúcha e eu preciso entender da cidade que eu vou estar, quais as vinícolas tem perto. Ela vai poder abrir o mapinha, vai poder acessar e vai ver o que tem ali na região. Isso. A gente brinca que a gente quer ser o Waze do vinho brasileiro. Inclusive, se alguém aí que for de uma empresa de aplicativos e quiser investir em tecnologia, estamos aí. Fica a dica dessa collab aí, Brasil de Vinhos, com o Waze Wine. O Waze Wine. Wine Waze, alguma coisa assim. Wine Waze Wise. Exatamente. E tu lembra, tipo, Brasil de Vinhos está com quanto tempo de projeto? 6 anos. Não é mais um projeto, já é um produto consolidado. É um produto consolidado, né? Mas lá atrás foi um projeto. Hoje nós temos 13 patrocinadores. Coisa linda. Lá atrás foi um projeto que foi pensado. Qual foi a primeira vinícola que disse assim, Lúcia, vou me inscrever aqui, vou botar aqui e tal? Porque a gente lembra dessas coisas. Eu sou um cara meio metódico para essas coisas e sou um pouco romântico para esses momentos e primeiro vinho, o que me levou para o mundo do vinho, essas coisas. Qual foi a primeira vinícola que disse assim, vou me inscrever aqui, vou fazer? Tu lembra? Eu me lembro, sim, claro. Eu me lembro, e eu conheci esse produtor, foi talvez um dos primeiros produtores que eu conheci já trabalhando com vinho, assim. Eu me lembro que eu estava muito, assim, envergonhada quando eu fui lá, achando que ia fazer alguma coisa errada. E quem é aqui de Porto Alegre, se não conhece, deveria conhecer. A vinícola até mudou de nome no meio do caminho. À época se chamava Bodega Ruiz Gastaldo, que para quem é de Porto Alegre fica a 5 minutos do Shopping Iguatemi, que é um dos maiores, né? Chácara das Pedras aqui ali. Da região, na Chácara das Pedras. O Eduardo Gastaldo, contatamos ele, o Luiz Gustavo Lovato, enólogo, fazia algumas safras com o Eduardo Gastaldo, falou com ele, ele foi lá, foi o primeiro a se cadastrar, foi no final de abril de 2020, isso? Foi o primeiro a se cadastrar. Na época se chamava Bodega Ruiz Gastaldo ainda, e era um espaço acanhado. Ele produzia vinhos na garagem da casa dele, ainda tinha um carro na garagem.
Ao lado ainda tinha a lavanderia da esposa dele, a Camila, e ele era meio enjambrado, assim, né? No bom gauchês que a gente pode usar essa expressão. Hoje, 6 anos depois, ele já se chama Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana, se posiciona como a primeira vinícola urbana do Brasil, né? Há pouco ele mudou toda a programação visual dele, toda a identidade visual, perdão, passando a ter uma identidade um pouco mais refinada, mais requintada. Ele reformou todo o espaço que ele tinha antes, né? Fez o projeto com a Vanja Hertzert, que, aliás, sugiro que tu tragas aqui, que é uma arquiteta especializada em vinícolas. Que legal, vou anotar aqui. E ele tem um espaço hoje que é específico para receber as pessoas. Então, ele tem o enoturismo na garagem da casa dele, nos fundos da casa dele, em Porto Alegre. Chácara das Pedras, super acessível, 5 minutos do Shopping Guatemi. E os vinhos do Eduardo são vinhos elegantes. Eu provei uma vez um Pinot dele lá, por sinal, lá no Dionísia, na Jaque, um dia estávamos almoçando e ele estava lá, ele estava apresentando um Pinot lá e a gente acabou degustando. Muito, muito elegante. É bem interessante porque todos os vinhos que o Eduardo produz têm essa característica de ter alguma menção à capital, né? Uhum. Então, se eu não me engano, o Pinot Porto Alegre. Isso, Porto Alegre, ele exatamente. tem um Pinot que é Piratini, tem um que é Redenção, ele tem o Nebbiolo, que é o Nevoeiro, ele tem um espumante chamado Chácara das Pedras, tem outros rótulos que são em homenagem aos filhos. Um pouquinho bairrista aqui, João né? Pedro, Marina, Luísa. Né? Mas a gente nem gosta desse bairrismo, né? Nem gosta. É muito interessante. E a Camila ganhou uma lavanderia no 3º andar agora, ela não precisa mais mandar lavar roupa. Que legal. Luciana, nós temos um quadro no programa, aproveitando aqui, que é Que vinho é esse hoje? Degustação às cegas com Lúcia Porto. E aqui a brincadeira é bem objetiva, é simples. Errando aqui a gente aprende bastante, né? Safra, uva e país. O que tu acha? Não tava no script? Não tava no script. Não tinha sido apresentado eu posso começar dizendo que ele é tinto. Boa. Eu tenho um amigo meu, Alberto Becker, um grande amigo meu, que ele sempre fala aquela brincadeira clássica, né? Uva. Essa é fantástica. Mas você já tem uma letragem, né, grande. E aproveitando, enquanto você pensa, você lembra qual foi um dos vinhos assim que te impactou muito, além da necessidade e da excelência que você tem como profissional de entender daquilo cada vez mais que você faz, que você disse, além da questão técnica que eu preciso ter, isso aqui é muito legal, eu quero entender mais, não só pelo profissional, que eu vou me tornar, mas pela Lúcia Porto, que eu quero entender de vinho, que essa cultura ela é fascinante. Existe um vinho que tu diz assim, aquele vinho me marcou, a Lúcia Porto, não a profissional, a pessoa física da Lúcia Porto, que te trouxe? Essa pergunta é meio complexa, porque tem muitos que me marcaram, assim, né? Alguns que me marcaram porque eu estava com o produtor, alguns que me marcaram em função de uma situação, né? De uma região nova que eu conheci. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Serra Fluminense. Quando eu pensei que eu ia para o Rio de Janeiro tomar vinho, né? Visitei diversas vinícolas. Tem a Murato, acho que é a Murato que tem. Não. Maturano. Maturano, isso, perdão. A Obrigado, Maturano. Né? Sim. A Inconfidência, a Tassinari, a família Eloy, Fatoria Vinhas Altas, né? Tem diversas vinícolas lá. Então, lá eu conheci muita coisa interessante. Pô, eu fui visitar a vinícola Uva em Mucugê, né? Sim, projeto espetacular. Também da Vanja Hertzert, inclusive. Projeto fantástico. E fui conhecer lá um terroir completamente diferente, o terroir da Chapada Diamantina. São Paulo, né? São Roque, se fala muito dos vinhos mais simples daquela região, mas eles estão investindo muito na dupla poda, né? Que é o sistema com o qual se produz os vinhos de inverno, que se inverte, digamos assim, a colheita. E aí os vinhos acabam ficando um pouco mais caros, né? Porque a gente tem esse trabalho dobrado, digamos assim. Mas se é para eu falar de algum vinho que emocionou, eu vou legislar em causa própria, né? Porque, né, vou ter que fazer isso. Dois vinhos, eu vou dizer. Tá. Um que marcou os 20 anos da minha empresa, a Nave, né? Que eu arrisco dizer que foi um Cabernet Sauvignon. Muito bem. Viu só?
Tem uma garrafa guardada, Ainda tá guardada a água, na tá? minha adega, É isso tá lá aí. guardada ainda. Então, esse foi para mim muito marcante, né? De uma vinícola parceira, amiga, que é a Dom Afonso, lá de Caxias do Sul, do André Gasperin, que hoje está à frente da Nova, com o Heleno Fachin. Então, é um Cabernet Sauvignon muito interessante que marcou os 20 anos da minha empresa, na Da qual sou Nave. sócia com a Ana Maldonado na Nave. E o segundo, também legislando em causa própria, no ano passado eu fiz formação em winemaker na Miolo, né? É um curso que a gente passa um ano aprendendo a fazer vinho com o Adriano Miolo, Poxa, né? O nome- Gilberto nome Simonaggio, pesadíssimo. o Ciro Pavan, então o Miguel Almeida, então Miguel, é, português, Miguel. são fantástico. pessoas assim excepcionais que doam o seu tempo e nos ensinam a fazer vinho. E ao final do curso, cada um dos alunos sai com um corte. Então, né, para não privilegiar ninguém, eu Tu vai privilegio a mim legislar. mesma, Ah, tá né, certo. com o vinho dos 20 anos da Nave e o vinho que eu dei o nome de Lunado, né, Do nada. na finalização do winemaker da Miolo. Legal. Dito isso, Enrolei bastante para não falar. dito isso, o que nós temos aqui, Lúcia Porto? Rafael, tu já tinha me servido ele antes para eu poder, né? Para dar uma arejada, para te conversar com o vinho e ver como que ele se... E eu te falo que... Vou te dar um spoiler, tá? Na tua linha de raciocínio que tu foi antes, não me pronunciei muito antes, mas foi bem interessante. Então, acho que se tu for nesse caminho, tu tá indo muito bem. Eu tinha pensado que talvez ele pudesse ser de alguma casta italiana, me lembrou muito aquele nariz dos vinhos lá de Santa Catarina, né? Sim. Do pessoal lá da Leone de Veneza, da Quinta da Neve, Legal. né? E tu já tinha me dado esse spoiler que não era Itália, mas ele tem um velho mundo no nariz, então Sim. talvez ele possa ter alguma coisa de um corte bordalês com o Merlot, não sei. Sim. Tô aqui chutando. Que ele tem uma acidez também bem pronunciada e tem alguma coisa um pouco mais verde, mais vegetal. Eu diria talvez que fosse um vinho lá de Santa Catarina. Tá. 23, talvez, 22. Leone de Veneza ou Quinta da Neve? Acho que Quinta da Neve, né? Talvez. Então vamos lá. Quinta da Neve, Serra Catarinense, uvas. Vinho de altitude, Vinho de altitude, maior acidez. Uvas entre Merlot e alguma coisa. Sauvignon, talvez. Cabernet Sauvignon Merlot. Safra. 22. 22. 23. Foi quente, né? Foi quente. Olha aqui. Aqui tá o vinho. Vou mostrar pro pessoal. Então, aqui nós vamos ver agora, então, como foi Lúcia Porto nessa degustação às cegas. Vai cortar depois se eu errar. Que via. Se tu errar, a gente edita. Olha aqui. Mas olha que eu acertei a vinícola. Olha só. Vinícola Quinta da Neve, enóloga Betina do Bem. Fica ali na região de São Joaquim. Gente, eu acertei. E detalhe, esse aqui é um Cabernet Merlot. Tu foste muito bem nesse perfil de corte bordalês, mas tem uma característica de ser, por ser de altitude, traz essa acidez. Como diria o Pierre Louton, porém, aqui as safras ele traz um cuvê, porque é um blend de duas safras. Então ele traz a safra 22 e a safra 23. Ó, bem dizer, dá pra dizer que gabaritou, né? Gente, gabaritei. Saúde, parabéns. Betina, parabéns, belo vinho. Lindo vinho, né? Aqui, Quinta da Neve. Gente, eu acho que eu aprendi bem com a Carolina e Dani, pode dizer isso pra elas muito bem. Uma professora tanto quanto pesada no mundo do vinho. Lúcia, passa muito rápido, poderíamos ficar aqui falando muito tempo sobre várias histórias que a gente tem para contar no mundo do vinho, mas só agradecer o privilégio de ter você aqui no programa, ter a tua amizade, a tua parceria sempre no mundo do vinho. O programa está sempre aberto, sempre que tu tiveres uma novidade lá no Brasil de Vinhos e querer comunicar, o espaço é teu também, então muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Então, pessoal, com isso me despeço. Fique agora com a nossa programação normal e acompanhe todos os nossos programas no YouTube através do Poa Streaming TV, tá bom? Até mais. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.